Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Inicio a nossa sessão de hoje, pedindo desculpas a todos pelo nosso atraso. Tivemos um pequeno problema técnico já solucionado, portanto agradeço a paciência de todos e todas. Quero saudar os conselheiros e conselheiras, Excelência a conselheira Mariana Willemann, conselheiro Tiago Pampolha, conselheiro Rodrigo Melo Nascimento, conselheiro Cristiano Macedo, conselheiro André Siqueira, bem-vindos, nosso Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Vitório Provenza, ao subsecretário das sessões, Ederson, toda a nossa equipe, patronos e todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos. De acordo com o disposto no artigo 270 do Regimento Interno e havendo o número legal, declaro aberta a sessão plenária. Indago se estão de acordo com a ata de sessão plenária virtual de 21 a 25 de julho de 2025 e a ata de sessão plenária ordinária de 23 de julho de 2025, previamente distribuídas por meio de correio eletrônico, conforme artigo 293 e seus parágrafos do Regimento Interno. Todos estão de acordo? De acordo. As atas estão aprovadas. Comunico que está ausente da sessão de hoje o conselheiro substituto Marcelo Verdini Maia, por se encontrar em gozo de férias regulamentares. Solicito à Subsecretaria das Sessões que faça constar da ata a presença dos senhores conselheiros substitutos que estão substituindo conselheiros titulares na sessão de hoje, conforme atos executivos 25.825 de 2023 e 26.183 de 2024. Seguindo os trabalhos, inverterei a pauta da sessão para iniciar com o julgamento dos processos cujos interessados formularam pedidos de sustentação oral. Da pauta da conselheira Mariana Montebello Willemann, pauta ordinária, voto número 1, processo TCRJ, número 208-292, dígito 3, de 2020, trata-se de representação em face da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo. Registrada a minha suspeição, eu solicito ao conselheiro Tiago Pampolha Gonçalves, vice-presidente, que presida o julgamento desse processo. Obrigado, conselheiro presidente Márcio Pacheco. Já anunciado o processo, o único pedido requerente para sustentação ao Binato de Castro Advogados, representado pelo seu procurador, doutor Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins, que eu convido para fazer a sustentação presencial. Dou as boas-vindas ao doutor Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins e convido a ocupar seu lugar na tribuna. Mas antes de passar a palavra para Vossa Excelência, concedo a palavra à conselheira Mariana Montebello Willemann para a leitura do relatório. Obrigada, presidente. Cumprimento o presidente Márcio Pacheco, também demais conselheiros, vice-presidente Tiago Pampolha, cumprimento o doutor Augusto Werneck, igualmente lhe dou as boas-vindas ao tribunal. Esse processo, ele na atual fase processual, trata-se de exame de embargos de declaração opostos em face de decisão adotada em representação em que se discutem possíveis irregularidades praticadas pelo município de Arraial do Cabo na celebração do contrato número 14 de 2020, por inexigibilidade de licitação. A decisão plenária de 25 de agosto de 21 acolheu parcialmente razões de defesa e sobrestou o julgamento de mérito. Na verdade, ela não é de 21, não. Ela é mais recente, bem mais recente. Ela acolheu parcialmente as razões de defesa e sobrestou o julgamento de mérito em relação a irregularidades decorrentes do item 1.4 da decisão, relativamente à fixação de teto máximo a honorários advocatícios e a possibilidade de pagamento de honorários com base em decisão provisória e, portanto, antes do trânsito em julgado. O sobrestamento que foi deliberado na oportunidade e que é objeto dos embargos de declaração, ele foi adotado para fins de se aguardar a manifestação do Supremo Tribunal Federal nos autos da DPF 1178, cuja decisão, como se sabe, em uma DPF adotada de efeito vinculante, eficácia erga omnes. E, em virtude dessa decisão, a sociedade advocatícia, ela opõe embargos de declaração, alegando contradição interna no acórdão embargado. O cerne da argumentação do embargante é a suposta inexistência de relação entre o objeto da representação e o teor da decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino nos autos da DPF
e, por essa razão, nos embargos, pleiteia-se o afastamento do sobrestamento e a designação de sessão de julgamento de mérito do feito. Esse é, em breve síntese, o relatório. Eu apenas chamo a atenção de que se trata de embargos de declaração. Pela ordem, senhor presidente, eu não tinha... Só um minutinho. Conselheira, senhora. Sim, é o relatório. Concedo pela ordem. Eu acredito que a eminente conselheira relatora tenha chamado a atenção do fato de ser embargo de declaração, porque houve um equívoco no pedido de sustentação oral e de parte do escritório, né? E, na verdade, não cabe, né? Não cabe sustentação oral em embargo de declaração, eles, né, embora tenham efeitos infringentes. Então, eu consulto Vossa Excelência sobre o prosseguimento aqui da minha presença na tribuna, até para prevenir alguma nulidade. Tá certo. Só um minutinho que eu vou consultar aqui a mesa. Presidente, eu não tenho qualquer oposição a que seja realizada a sustentação oral, muito embora se trate de embargo de declaração. Então, sem prejuízo de qualquer formalismo aqui, eu acho que se o patrono quiser fazer uso da palavra para sustentação, não há óbice. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho a falar da tribuna algo de bem simples em relação ao que foi arguído nos embargos de declaração. A arguição de descumprimento de preceito fundamental de que se trata cuidou de tema referente à contratação e remuneração de escritórios de advocacia em sede internacional. Foi aquele célebre caso de Mariana, né, do município de Mariana, no qual houve aqueles pleitos de responsabilidade civil por danos materiais, por danos morais, em relação às vítimas daquele terrível acidente, que foi objeto de ações civis públicas e depois de procedimentos normalmente julgados no Foro de Londres, né, no Reino Unido. Foram contratados escritórios de advocacia, né, de âmbito internacional. E houve, né, nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, um dos dispositivos, né, que dava por inválida essa contratação. No caso que nós hoje apreciamos, né, e com todas as vênias da eminente relatora, né, a peça de embargos dava conta de ser orbiter dictum essa arguição, ou seja, é uma arguição no sentido de atingir apenas no âmbito orbital, ou seja, no âmbito periférico, aquela situação julgada no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque aqui se cuida de contratação de escritórios de advocacia no Brasil para resolução de controvérsias surgidas na execução de contratos administrativos celebrados entre esses escritórios e prefeituras municipais no estado do Rio de Janeiro, jurisdicionadas por esse Tribunal de Contas. De onde é certo que uma situação, aquela julgada pelo Supremo, não abrange a outra, ou seja, o julgamento dessas situações aqui no estado do Rio de Janeiro, em municípios fluminenses, com escritórios de advocacia sediados no Brasil. Essa é a tese dos embargos de declaração e é por isso que eu reitero a manifestação pelo provimento dos embargos e agradeço muito a lhaneza de Vossas Excelências em permitir essa sustentação oral. Muito obrigado. Obrigado, doutor Augusto. Concedo a palavra à conselheira Mariana Mutibelo para seu voto. Obrigada, presidente. Cumprimento o doutor Augusto Werneck pela sustentação oral. E eu adianto aqui que eu voto pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo desprovimento da insurgência. Primeiramente, eu entendo que não há contradição na fundamentação do acórdão embargado. A análise da temática abordada na DPF 1178
ela revela uma relação absolutamente direta com o objeto que se discute na representação. Como devidamente explicitado no próprio acórdão do Supremo Tribunal Federal, publicado em dezembro de 24, que referendou a tutela cautelar deferida monocraticamente pelo ministro Flávio Dino, a ADPF ela questiona a validade da contratação de serviços de advocacia por municípios com honorários ad êxitum e discute se essa contratação de honorários de êxito elas representam risco de lesão econômica. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal determinou, inclusive, a abstenção do pagamento de honorários ad êxitum sem exame prévio de legalidade, sendo assim, na minha visão, diretamente análoga à irregularidade que acabou gerando o sobrestamento da representação. Por essa razão, eu entendo efetivamente que o sobrestamento dos autos é a medida de prudência que deve ser adotada por esse Tribunal de Contas até a decisão da STF a ser proferida na ADPF 1178, com, portanto, um posicionamento da Corte Constitucional a respeito da legalidade, da juridicidade do pagamento de honorários ad êxitum em contratação de serviço de advocacia por municípios. E, em segundo lugar, o próprio embargante, ele, após a oposição dos embargos de declaração, formulou pedido de autocomposição em 30 de abril de 2025, pedido esse que se encontra autuado sob o número de processo 214.797.7 de 25. E nesse pedido de autocomposição, requer-se expressamente a suspensão do feito, né? Então, na realidade, o sobrestamento aqui, ele decorreu no acordo embargado da decisão adotada na ADPF, mas o sobrestamento, a suspensão do feito, ela é pleiteada de toda forma pelo embargante, por outra razão, em virtude do pedido de autocomposição. Na verdade, em virtude do pedido de autocomposição, o meu entendimento é que não caberia, até que eventualmente seja celebrado o TAG, não caberia a suspensão do feito. Mas entendo que o feito deve permanecer suspenso por outra razão. Para além disso, para além, portanto, dos motivos do não provimento dos embargos declaratórios, com vistas à maior segurança jurídica, eu aproveito a oportunidade de julgamento desse recurso de embargos para propor a renovação e ampliação do sobrestamento do processo. Ele foi inicialmente fixado por 90 dias, e eu proponho agora um novo prazo máximo de 120 dias para aguardar a decisão definitiva de mérito do Supremo na ADPF 1178. E também faço aqui o registro de que, uma vez suspenso o curso do processo em decorrência de prejudicialidade externa, resta também suspensa a prescrição, o curso prescricional para eventuais medidas ressarcitórias ou sancionatórias. Isso na linha do que já foi decidido por esse tribunal, com base, inclusive, em precedentes do Tribunal de Contas da União e especificamente com base na resolução por analogia, na resolução 344 de 2022 do Tribunal de Contas da União. Em síntese, portanto, o meu voto é pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração, pelo sobrestamento por novo prazo máximo de 120 dias, dando-se ciência às partes interessadas de que também resta suspensa a prescrição da pretensão sancionatória e da prescrição ressarcitória, tendo em vista a prejudicialidade externa que justifica a suspensão do feito. Esse é, em síntese, o voto. Obrigado, conselheira Mariana. Como vota, conselheiro Rodrigo? Conselheiro, senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de solicitar a vista desse processo. Não sei se algum outro conselheiro deseja antecipar. Os demais conselheiros aguardam ou querem manifestar o voto desde já? Aguardo, excelência. Aguardo. Então, vista concedida ao conselheiro Rodrigo Melo Nascimento. Enfim, finalizada aqui a votação, devolvo a palavra ao conselheiro Márcio Pacheco. Obrigado, conselheiro Tiago Pampolha, vice-presidente. Dando continuidade aos pedidos de tentação oral, antes, porém, apenas um comunicado.
Devido ao nosso problema técnico, que foi exclusivamente na plataforma Zoom, nós estamos com dificuldades na qualidade da transmissão, obviamente por todos que estão nos acompanhando e com interesse nesta sessão plenária. Portanto, o que a presidência quer informar é que não haverá nenhum prejuízo. Toda a sessão está sendo devidamente gravada e nós vamos subir com qualidade para que todos possam ter acesso ao final da sessão. Portanto, nós não temos sustentação oral de forma remota, que também não haverá prejuízo, portanto, no contraditório, e toda a sessão nós vamos subir na internet com toda a qualidade devida após a nossa sessão. Então, portanto, dando continuidade para a sustentação oral, ela é presencial, da pauta do conselheiro Cristiano Lacerda, pauta de reinclusão, voto número 1, processo TCRJ 206341, dígito 1 de 2014. Trata-se de auditoria governamental realizada na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, requerente o senhor Felipe Rangel Garcia, que tem como procurador o doutor Leandro Veloso, OABRJ 118.202. Eu peço que, por favor, se dirija à tribuna, lhe dou as boas-vindas e passo a palavra ao conselheiro Cristiano Lacerda para o seu relatório. Boa tarde, senhores conselheiros, procurador do Ministério Público de Contas, procurador-geral, senhor patrono e servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Presidente Márcio Pacheco, solicito que Vossa Excelência indague ao patrono, doutor Leandro, se ele tem interesse de realizar a sustentação oral, considerando que eu estou direcionando um voto pelo conhecimento, provimento do recurso, cancelamento da multa e comunicação. Indago, portanto, ao doutor Leandro, se mantém a sustentação oral, o relator já antecipou o voto favorável ao jurisdicionário. Para garantir celeridade, muito obrigado mais uma vez, presidente, obrigado, conselheiro relator. Dispenso, então, a nossa sustentação em razão do voto. Agradeço, doutor Leandro. Devolvo a palavra ao conselheiro Cristiano para o voto. Obrigado. Trata-se de um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Felipe Rangel Garcia em face de decisão plenária pela aplicação de multa, notificação, comunicação com determinações. No mérito, é possível concluir que o recorrente promoveu medidas dentro de sua competência para sanar as irregularidades apontadas, a exemplo da publicação da Lei Complementar número 76 de 2020, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada para excluir a multa aplicada ao recorrente por inércia ou descumprimento das determinações exaradas por esta Corte. Sendo assim, voto pelo conhecimento, provimento para cancelar a multa e comunicação. Obrigado, conselheiro Cristiano. Como vota a conselheira Mariana Villeman? Acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo Melo Nascimento. Com o relator. Conselheiro Tiago Pomponho. Com o relator. Conselheiro André Siqueira. Com o relator. Aprovado, portanto, o conhecimento, provimento, cancelamento da multa e comunicação por unanimidade. Agradeço o conselheiro Cristiano, agradeço o patrono, doutor Felipe, e encerramos, portanto, os pedidos de sustentação oral. Convido a relatar pela ordem a conselheira Mariana Montebello Villa. O único processo da minha pauta já foi relatado. Obrigado, conselheira Mariana. Convido a relatar pela ordem o conselheiro Rodrigo Melo Nascimento. Senhor presidente, senhores conselheiros, demais presentes, eu inicio, senhor presidente, em pauta de devolução de vista, trago 4 processos. O primeiro deles é um recurso de reconsideração e tomada de contas especial da Prefeitura de Volta Redonda. E eu gostaria de passar a apresentar o meu voto revisor. Em sessão plenária anterior, a relatora do recurso, conselheira André Siqueira Martins, apresentou o voto pelo conhecimento dos 2 recursos de reconsideração, pelo não provimento de um deles e perda do objeto de outro recurso, devido ao reconhecimento da prescrição. Naquela sessão, o conselheiro José Maurício Nolasco solicitou vista, promovendo sua devolução, sem oferecimento de voto revisor. Na mesma sessão, a conselheira Mariana Villeman também solicitou vista e apresentou um voto revisor pelo conhecimento dos 2 recursos de reconhecimento da prescrição, bem como o julgamento das contas em relação a 2 responsáveis com perda do objeto dos 2 recursos interpostos. O conselheiro André solicitou, então, uma sessão, promoveu a devolução do feito, acompanhado, a princípio, realizou uma declaração de voto,
ou seja, a relatora retirou o seu voto anterior e fez uma declaração de voto acompanhando o voto da revisora, conselheira Mariana, que ainda apresentou considerações e esclarecimentos. Então, eu solicitei vista nos autos. Na data de hoje, promovo a sua devolução com o oferecimento de voto revisor. Minha divergência apresentada consiste na discordância quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e acessória em relação ao senhor Antônio Francisco Neto, conforme posicionamento defendido pela eminente revisora, no sentido da não aptidão da comunicação dirigida ao jurisdicionado como marco interruptivo da prescrição. A revisora não reconhece a comunicação como apta a interromper a prescrição e eu entendo que sim, essa comunicação é apta, caracteriza um marco interruptivo no meu entendimento. Eu constato que não houve inércia desta Corte, especialmente porque o referido jurisdicionado, quando chamado ao feito para a realização de diligências, juntar de documentos e esclarecimentos, obteve plena ciência da continuidade da apuração das irregularidades descritas na tomada de contas especial. Então, eu concordo com o voto e com a declaração de voto que haviam sido apresentados pela conselheira André, que foram retirados. Estou acolhendo na íntegra os argumentos outrora colecionados pela relatora como parte de minha fundamentação. Eu estou apresentando um voto revisor que, na prática, é uma reapresentação do voto originário da conselheira André e de sua declaração de voto. Então, a relatora argumentou em sua declaração de voto, isso me parece bastante importante, que exigir que a comunicação contém elementos informativos de que o comunicado poderia ser responsável por eventual irregularidade de dano, como condição para que tal chamamento opere a interrupção da prescrição, isto provocaria praticamente a eliminação deste importante marco interruptivo do prazo prescricional, gerando forte impacto nas pretensões punitivas e ressarcitórias desta Corte de Contas. A relatora, outrora, também trouxe a informação de que, em consulta ao portal Jurisprudência do TCU, é possível verificar que aquela Corte de Contas, igualmente, não distingue a qualidade do chamamento responsável para fins de interrupção da prescrição. Assim, pedido vênis o entendimento defendido pela revisora, apresenta o voto revisor, considerando que a comunicação possui aptidão, a comunicação, em concreto, possui sim aptidão para interromper o transcurso do prazo prescricional. A comunicação foi feita ao atual prefeito, que, no caso, é o próprio responsável. A comunicação é feita ao atual prefeito. E, sendo o atual prefeito o próprio responsável, então eu não vejo prejuízos para o responsável. Vejo que a comunicação informou a ele, caracterizou que o tribunal não permaneceu inerte, portanto, uma comunicação apta a interromper a prescrição. Esse ato processual, ao mesmo tempo que descaracteriza qualquer inércia, como disse, na atuação do tribunal, promove ciência ao gestor que o ato praticado por ele encontra-se em sede de apuração pela Corte de Contas, não havendo a necessidade, a meu ver, de exigência de qualquer espécie de qualificação para a produção de tal efeito. Eu voto pelo conhecimento dos dois recursos interpostos, pelo não provimento de um deles, em relação ao senhor Antônio Francisco Neto, e pela perda de objeto segundo recurso interposto, em razão do reconhecimento de ofício da prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Antes, porém, de fazer o chamamento de todos os senhores conselheiros, há uma questão importante a ser deliberada. Antes, a conselheira André retirou o voto acompanhando a conselheira Mariana. Sim. Okay? O conselheiro Nolasco havia retirado o voto acompanhado a conselheira Andréia, que ele devolveu sem voto revisor. Como ele devolve sem o voto revisor, obviamente acompanhando o voto da conselheira Andréia, que retira o voto acompanhando a conselheira Mariana. O voto do conselheiro Nolasco, portanto, tem como conteúdo, como fundamento, o voto da conselheira Andréia, que por hora não existe mais. Na verdade, é o voto da conselheira Mariana. Mas consignar o voto do conselheiro Nolasco na posição da conselheira Andréia significa, portanto, termos agora 3 votos. O do ou eu não tô afirmando, estou encaminhando. E por isso farei em plenário, para que todos nós pudéssemos aqui deliberar. Não, é o voto do conselheiro Rodrigo. Sim, mas o conselheiro Nolasco é o voto do conselheiro Rodrigo. Só um minutinho, No caso conselheira Mariana. concreto, Nesse caso específico, o conselheiro Nolasco votando, o conselheiro Tiago não vota. Sim.
O que eu estou dizendo é Vossa Excelência está dando o voto que é o mesmo fundamento da conselheira Andréia. Eu transcrevi o voto e a declaração de voto. Mas não é o voto da conselheira Andréia. É só uma questão para deixar claro. Porque o voto pode ser o mesmo, mas o método não é. Sim. O voto pode ser o mesmo. Mas nós estamos tirando o voto do conselheiro Nolasco, foi o voto da conselheira Andréia, não é o voto de Vossa Excelência. Apesar de ser o mesmo, no fundamento, ser o mesmo. Só quero deixar claro para não haver dúvida. Eu não terminei o meu processo de fala até chegar neste momento. O voto de Vossa Excelência tem o mesmo fundamento do voto da conselheira Andréia, portanto, o voto este que o conselheiro Nolasco devolveu. O que eu estou encaminhando aqui, por essa razão, fica válido o voto do conselheiro Nolasco como o voto do conselheiro Rodrigo. Todos estão de acordo? Pela ordem, presidente. Na realidade, o julgamento, quando ele foi suspenso em decorrência do pedido de vista do conselheiro Rodrigo, havia o meu voto, na qualidade de revisora, e havia o voto do conselheiro Nolasco já proferido, que era o voto da conselheira Andréia. Exato. Então, na realidade, o conselheiro Rodrigo ele está aderindo ao voto do conselheiro Nolasco. Porque o conselheiro Nolasco votou de acordo com a conselheira Andréia. Pela ordem, senhor presidente. Ok, só para conseguir, porque não haverá o voto do conselheiro Tiago. Eu só quis trazer esta questão, porque o caminhamento de Vossa Excelência se assemelha, se é o voto do conselheiro Nolasco ou da conselheira Andréia, o que importa é o fundamento do voto. O conselheiro Rodrigo acompanha os dois, tanto o Nolasco como a Andréia. Na verdade, o conselheiro Rodrigo me parece que acompanha o conselheiro Nolasco, porque a conselheira Andréia já retirou o voto dela. Presidente, por favor. Porque ele devolveu sem voto vista. Ok. Eu entendo que, nesse caso específico, eu estou, na prática, reapresentando o voto e a declaração de voto que a conselheira Andréia havia retirado. Então, o conselheiro Nolasco, ele acompanhou o voto originário que foi retirado depois da conselheira Andréia. Eu entendo que, então, o conselheiro Nolasco, na prática, está votando conforme com Vossa Excelência. o meu voto. Sim. Eu só quis, antes de referendar o voto, deixar claro, para que não houvesse nenhuma dúvida, por exemplo, da ausência da votação do conselheiro Tiago. Então, fica consignado os dois votos. O voto do conselheiro Rodrigo e o voto da conselheira Mariana são os votos. Como vota o conselheiro, o Tiago Pampulha não vota, o conselheiro André não vota, o conselheiro Cristiano. Compõe Mariana Widemann. Então, Pela ordem, senhor presidente, eu só gostaria de esclarecer mais uma vez, né, que eu retirei o meu voto, eu não sabia que a retirada desse voto ia dar tanta confusão. Mas, enfim, eu retirei o meu voto, meu entendimento era o mesmo apresentado pelo conselheiro Rodrigo. Esse sempre foi o meu entendimento aqui na casa, todos sabem. No entanto, após a leitura de alguns mandados de segurança no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eu até fiz remissão aqui a alguns deles, 37751, 37664, 37316, 34705, 40007, o que eu tenho observado é uma tendência tanto da primeira turma como da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de haver uma unicidade do marco interruptivo da prescrição entre a ocorrência do fato e a decisão definitiva de mérito, ou seja, há apenas a possibilidade de haver um marco interruptivo nesse intervalo de tempo. Na verdade, o voto da conselheira Mariana não necessariamente é condizente com esse entendimento apresentado nesses mandados de segurança no Supremo, há alguma diferença, mas, como eu disse anteriormente, eu ia retirar o meu voto e aderir ao voto da conselheira Mariana, porque há uma tendência, né, que é inegável no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mais rigorosa com relação à possibilidade de se admitir variados marcos interruptivos nesse intervalo de tempo. Inclusive, né, acho que essa corte, em algum momento, vai ter que se debruçar com relação a esse tema específico, que entre a ocorrência do fato e a decisão definitiva de mérito, se nós vamos seguir o Supremo, admitindo apenas um marco interruptivo nesse intervalo ou não, né? Então, por esse motivo, eu retirei meu voto, eu gostaria apenas de deixar mais esclarecida a minha posição.
Então, Pela ordem, presidente, também gostaria de fazer uso da palavra, se você conselheira me Mariana, com a permitir. palavra, por favor. Apenas para reforçar, o meu voto ele não trata de uma única interrupção da prescrição. Vou reafirmar, eu não defendo aqui, inclusive tenho votos já bastante consolidados no sentido de que, se a construção dos marcos interruptivos da prescrição se dá com base em analogia a normas de direito público, não devemos fazer analogia com o direito civil, que é onde está prevista uma única interrupção para o prazo prescricional. Nada obstante, haja decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Não foi essa a força motora do meu voto, do voto que apresentei, do voto revisor que apresentei neste caso. Então, eu apenas reafirmo que não estou aqui defendendo uma única interrupção para o prazo prescricional e tampouco, e falei isso insistentemente da última vez que esse feito veio a julgamento, mas vou repetir novamente, também não estou defendendo que as comunicações não têm o condão de interromper o prazo prescricional. O que eu explico nesse meu voto, que eu busco, talvez não tenha conseguido, mas o que eu tento buscar e esclarecer nesse meu voto é que uma comunicação absolutamente genérica para o ocupante de um determinado cargo, de forma absolutamente impessoal, essa comunicação, a meu ver, com todas as vênias, não tem aptidão para interromper o prazo prescricional. Espero que esteja bem esclarecido. Claríssimo, conselheira Mariana, muito obrigado. Obrigado, conselheira Andréia. Obrigado, conselheiro Rodrigo. A votação, portanto, são 3 votos, conselheira Mariana, conselheira Andréia e conselheiro Cristiano, acompanhando a conselheira Mariana, e conselheiro Rodrigo e conselheiro Nolasco, acompanhando o voto do conselheiro Rodrigo. Portanto, o voto vencedor é o voto da conselheira Mariana Vênima. Agradeço, conselheiro Rodrigo. Continua com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Na sequência, eu promovo a devolução sem o oferecimento de voto revisor de 4 processos. Em todos eles, eu estou acompanhando os respectivos relatores. Vamos lá. O voto de número 2, o relator é o conselheiro Cristiano Lacerda. E voto... É isso? Vossa Excelência retirou o voto, acompanhando o voto da revisora, conselheira Mariana Vênima. Mantém o voto? Mantém o acompanhamento. Mantém, conselheira Mariana. Voto número 2, número 200.004, dígito 8, 2025. Uma Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto. O voto da conselheira Mariana, pela comunicação, votou pela comunicação ao prefeito, à sociedade empresária e que sejam autos remetidos à Secretaria Geral de Controle Externo. Da conselheira Mariana, se mantém o voto. Indaga a mim? É. Sim, mantém meu voto. Eu indaguei a Vossa Excelência e mantinha o voto. Perdão. Ok. Mantém meu voto. Então, mantém o voto. Os demais estão de acordo? De acordo. De acordo? De acordo. Aprovado por unanimidade o voto da conselheira Mariana. Devolvo a palavra ao conselheiro Rodrigo. Sim, o próximo processo, senhor presidente, são 3 processos. Eu Eu estou posso- promovendo a devolução sem revisor. Sem revisor. Sim. O voto número 3 também. Relatora conselheira Mariana Vênima, mantém o voto? Mantém o voto. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. De acordo? Aprovado. O voto de número 4, relatora também, conselheira Mariana Vênima, mantém o voto? Mantém o voto. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Senhor presidente, Conselheira pela ordem, Andréia. eu vou solicitar a vista desse processo. O processo número 214.954, dígito 6 de 2011. Prefeitura Municipal de Paraty. É isso, conselheira Isso, Andréia? exatamente. Concedido, portanto, pedido de vista, conselheira Andréia. Os demais retirem a guarda? Sim, retira agora. Retire a guarda. Hã?
Ao 215? Não, 214.954, dígito 6 de 2011, voto número 4 da pauta de devolução de vista do conselheiro Rodrigo. Ah, não, tudo bem, que deve estar errado aqui. Está 215. Perfeito. Ok. Conselheiro Rodrigo. Sim. Na sequência, senhor presidente, em rito sumário, relatarei 2 processos. São 2 representações em face de licitação, relatoria única, Companhia de Desenvolvimento de Maricá. A representação, o processo principal, formulada por sociedade empresária, em face de supostas irregularidades cometidas pela Codemar, Companhia de Desenvolvimento de Maricá, em procedimento licitatório presencial, número 2 de 25, pelo Sistema de Registro de Preços, tendo por objeto locação de computadores e no-breaks, além de fornecimento de softwares, no valor estimado aproximado de 30 milhões de reais. Eu reputo necessário o chamamento dos responsáveis aos autos por meio de notificação para que apresentem defesa em relação aos fatos narrados em apreço aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Eu entendo que as irregularidades aqui presentes, algumas delas são bastante substanciosas e justificam a expedição de notificação. Em vista do exposto, conseguido minha discordância com o julgamento definitivo de mérito das representações nesta fase processual, o que deverá ser examinado quando do retorno dos autos ao meu gabinete após manifestação dos interessados, voto pelo conhecimento das representações, notificações aos responsáveis e comunicação atual ao presidente da Codemar. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Como vota, conselheiro Tiago Pampolha. Acompanhe o relator. Conselheiro André Siqueira. Peço vênias, mas vou solicitar vista. Vista, portanto, concedida à conselheira André e os demais aguardam? Aguardo. Concedido o pedido de vista à conselheira André. Na sequência, senhor presidente, em pauta de reinclusão, trago uma representação em face de licitação da Prefeitura de Angra dos Reis. Na verdade, trata-se de um recurso de agravo interposto por sociedade empresária, vencedora do pregão 90.027,25, tendo como objeto registro de preços para serviços relacionados a ar-condicionado para unidades de saúde. Acolhendo manifestação do corpo técnico, como parte integrante de minha fundamentação, reputo acertada a concessão da tutela provisória na decisão agravada e entendo que os argumentos aduzidos pelo agravante devem ser rejeitados. Voto pelo conhecimento e não provimento do agravo com demais encaminhamentos. Como vota a conselheiro Tiago Pampolha? Com o relator. Conselheiro André Siqueira. Com o relator. Conselheiro Cristiano Lacerda. Com o relator. Conselheira Mariana Veiga. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, em pauta ordinária, trago apenas um processo que relatarei agora. Uma auditoria governamental de acompanhamento ordinária. Aliás, senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta aqui em sessão, esse processo. Trarei futuramente. Processo número 214.397, dígito 3 de 2025. É isso? Sim. Pauta ordinária, voto número 1. Exato. Retirado de pauta pelo relator. Assim sendo, senhor presidente, encerrei minha relatoria e devolvo a palavra. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Passo a palavra pela ordem ao conselheiro Tiago Pampolha Gonçalves para a sua relatoria. Presidente, só um minuto. Bom, só trouxe pauta ordinária. Na pauta ordinária, um processo, os demais foram retirados. Um da especial e um da ordinária. Processo TCE número 113.852/9/2023. Que trata, que é um voto extenso que disponibilizei aqui com antecedência, buscarei sintetizar o encaminhamento. Trata-se de representação em razão de possíveis irregularidades na formalização de termos de cessão de uso e gestão de imóveis, objetivando a implantação, operacionalização, gerenciamento e manutenção do restaurante do Povo Betinho. O processo retorna de notificação e a atual fase processual admite uma decisão definitiva de mérito. No caso concreto, restou concretizada a inviabilidade de competição advinda da confluência de objetivos comuns entre o Estado do Rio de Janeiro e o SESC, sobretudo diante da natureza jurídica do cessionário, do custo-benefício inerente à avença, bem como da ausência de fins lucrativos do SESC. Os elementos trazidos aos autos demonstram que a observância
demonstram a observância dos princípios da economicidade, da supremacia do interesse público, o que exige uma análise consensualística à luz da LINDB. Sendo assim, eu voto pelo acolhimento parcial das razões de defesa, pela procedência parcial da representação, comunicações e arquivamento. É como voto, presidente. Obrigado, conselheiro Tiago. Com o voto, a conselheira André Siqueira. Acompanhe o relator. Conselheiro Cristiano Lacerda. Com o relator. Conselheira Mariana Vênia. Presidente, eu vou pedir vênia ao eminente conselheiro Tiago Pampolha. Eu vou solicitar vista para melhor analisar essa matéria. Me comprometo a trazer com a maior brevidade o feito para a continuação do julgamento. Obrigado, conselheira Mariana. Concedido, portanto, pedido de vista. Os demais retirem a guarda. Retire e aguarde. Retire e aguarde. Conselheiro Tiago, com a palavra. Não havendo mais processo, presidente, agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro Tiago. Concedo a palavra à conselheira André Siqueira Martins para a sua relatoria. Cumprimento, senhores conselheiros, demais presentes. Em pauta de reinclusão, eu trago uma tomada de contas especial instaurada pela Auditoria Geral do Estado, no âmbito da atual Secretaria de Estado de Saúde, em atendimento às decisões desta Corte proferidas no processo TCE 102.035, dígito 8, 2020, referente à execução dos contratos de gestão número 2 de 2020 e 21 de 2020, incluindo seu primeiro termo aditivo. Eu apresento o voto parcialmente de acordo com o corpo técnico e de acordo com o Ministério Público de Contas, por comunicação ao atual secretário de Estado de Saúde, para que no prazo de 30 dias dê prosseguimento à tomada de contas instaurada, por comunicação ao atual titular do órgão central de controle interno e ao atual secretário de Estado de Saúde com determinação. É como voto. Obrigado, conselheira Andréia. Este processo vem a plenário presencial com um pedido de destaque de Sua Excelência Conselheira Mariana Villeman, e a quem eu passo a palavra. Há alguma... Não tenho manifestação a Não, fazer. sem manifestação. Então, como vota, conselheiro Cristiano Lacerda? Acompanhe a relatora. Conselheira Mariana Villeman? Acompanho. Acompanha. Conselheiro Rodrigo Melo Nascimento? Acompanhe a relatora. Conselheiro Tiago Pampolha? Acompanhe, relator. Aprovado por unanimidade. Em pauta ordinária, eu trago uma representação formulada por empresa em face de supostas impropriedades atinentes ao pregão eletrônico número 127 de 2025 da Prefeitura de Resende para o registro de preços de contratação de empresa especializada para fornecimento de cartão magnético, alimentação, para atender as famílias acompanhadas e atendidas pelas equipes dos Centros de Referência de Assistência Social pelo menor percentual de taxa administrativa. Eu estou apresentando o voto pelo conhecimento da representação, pelo indeferimento da tutela provisória, pela improcedência da representação, comunicação ao prefeito e à representante para a ciência e pelo posterior arquivamento do feito. Obrigado, conselheiro André. Como vota, conselheiro Cristiano Lacerda? Com a relatora. Conselheira Mariana Villeman? Acompanho. Conselheiro Rodrigo Melo Nascimento? Com a relatora. Conselheiro Tiago Pampolha? Voto com a relatora. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, encerro aqui a minha pauta e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, conselheira Andréia. Concedo a palavra ao conselheiro Cristiano Lacerda para a sua relatoria. O processo que estava em reinclusão em pauta já foi relatado no início da sessão. Passo então para a pauta ordinária, na qual trarei dois processos. O primeiro deles é uma consulta formulada pelo presidente da Associação de Vereadores do Centro-Sul Fluminense com questionamento acerca da aplicação do artigo 29-A da Constituição Federal, em especial quanto à inclusão das despesas com inativos em encargos sociais no cômputo do limite de gastos do Poder Legislativo local. Após análise dos autos, constato a ilegitimidade ativa do postulante, além da ausência de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente, razão pela qual a presente consulta não deve ser conhecida. Desta forma, voto pelo não conhecimento, expedição de ofício e arquivamento. Obrigado, conselheiro Cristiano. Em relação à consulta, todos estão de acordo com o voto? De acordo. Aprovado por unanimidade. Em seguida, termo de ajustamento de gestão encaminhado pelo município de Bom Jesus de Itabapoana. A proposta encaminhada tem como objetivo a regularização
das admissões de pessoal analisada por este tribunal nos autos do processo TCRJ número 229758-8/2020. Após regular tramitação, o jurisdicionado informa que anuiu com as determinações azaradas na decisão plenária de 14 de abril e que as implementou no texto da minuta contida nos autos. Assim, considerando a anuência de todas as partes com o texto da minuta, voto pela aprovação desta minuta de tag, comunicação e encaminhamento. Como vota a conselheira Mariana Vini? Acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo Melo? Com o relator. Conselheiro Tiago Pampolha? Com o relator. Conselheira André Siqueira? Com o relator. Eu também voto a favor, acompanhando o relator. Encerro a minha relatoria, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro Cristiano. Passo a relatar a minha pauta. Informo que retirei de pauta um processo da pauta especial. Em pauta ordinária, um processo de deliberação desse colegiado. Trata-se de uma denúncia apresentada contra a Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Após uma regular instrução, foi confirmada a irregularidade, constatando-se que o número de cargos comissionados extrapolava o limite imposto pela referida lei municipal. Em 15 de janeiro de 2024, proferida decisão monocrática conhecendo a denúncia, interferia a tutela provisória, determinando que o responsável promovesse a redução do número de cargos comissionados no quadro de pessoal do órgão, de forma a adequar-se no limite previsto na lei municipal. Foi oportunizado o contraditório, o jurisdicionado informou que teria promovido a exoneração de todos os servidores comissionados, o que posteriormente revelou-se inefetivo, já que a medida não resultou no cumprimento do limite estabelecido pelo anexo 1 da Lei Municipal 3.307 de 2021. Também foi encaminhado documento relativo ao projeto de lei 375 de 23, que, segundo o jurisdicionado, teria por objetivo revogar a lei 3307 de 21, que ampliava os cargos comissionados na estrutura da administração direta cabofriense. Posteriormente, o plenário, em sessão de 17 de 7 de 24, julgou procedente a denúncia, com a confirmação da tutela provisória, estabelecendo o prazo de 30 dias para que os responsáveis informassem os ocupantes dos cargos em comissão atualmente providos, bem como se adequassem o quantitativo ao limite imposto pela legislação vigente. Assim sendo, diante de todo exposto, em meu voto escrito, posiciono-me de acordo com o corpo instrutivo e com o Ministério Público de Contas e voto pela comunicação ao atual chefe do Poder Executivo Municipal de Cabo Frio, para que no prazo de 30 dias demonstre o atendimento da presente determinação, alertando desde já que o não cumprimento implicará a incidência de multa diária, no valor de 150 FIIs, até o efetivo e integral cumprimento da determinação disposta neste item. Proceda também os devidos ajustes no quadro de pessoal da administração direta do município de Cabo Frio, de modo a adequar seu quantitativo de cargos comissionados providos no limite previsto na Lei Municipal 3307 de 2021. Encaminhe os instrumentos demonstrando o atual andamento do processo legislativo relativo ao projeto de alteração de lei municipal e a comunicação responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Este é o voto. Comunicação e determinação. Como vota conselheira Mariana Vini? Presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, eu vou solicitar a vista dos autos. Também aqui novamente me comprometo a trazer o feito em continuação do julgamento com a maior celeridade. Concedido, portanto, pedido de vista a conselheira Mariana Villima. Os demais aguardam? Aguardo. Concedido, portanto, pedido de vista. Eu encerro, portanto, a minha pauta ordinária. Informo uma pequena pausa. Teremos um início para o início da sessão extraordinária do Conselho Superior de Administração. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.